Bom ou não, aqui é o Daniel Gontijo, este é mais um vídeo do quadro Papo Cético. Estou aqui hoje com a teóloga Ângela Natel para a gente conversar um pouquinho sobre a origem do Deus da Bíblia, que às vezes é chamado de Javé, de Jeová, Elohim. Eu já estou ficando perdido, Ângela, com tantos nomes, e que bom que você está aqui, uma especialista para explicar para a gente um pouco sobre esses termos diferentes que são usados por aí e um pouco também sobre a origem do Deus judaico-cristão. Lá na Bíblia a gente lê um pouquinho sobre a origem de tudo, supostamente, mas hoje a gente vai conversar sobre como nasceu a crença no Deus judaico-cristão, qual era o contexto cultural, se ele teve uma esposa, já ouvi aí boatos, ó, se que ele tinha até uma mulher, eu não sei desse trem direito não. A Ângela vai explicar isso tudo aqui pra gente, estou super animado, mas antes eu queria agradecer a todo mundo que está chegando aos pouquinhos aqui, ao vivo. Um abraço ao Ariel, moderador que está aí quase todo dia me ajudando a organizar o chat. Obrigado demais. Já deixa o joinha aí se você curte esse assunto, se inscreva no canal se não é inscrito. Se der, torne-se membro para apoiar meu trabalho por aqui de divulgação científica e reflexões sobre religião e pseudociência. São vários os benefícios, incluindo participar do nosso grupo exclusivo no Telegram. Clica aí depois para dar uma olhadinha. E tem também o Instituto Ponto Azul, se você quer fazer cursos e participar dos nossos clubes de leitura. Estamos lendo agora o Pálido Ponto Azul, mas em breve a gente vai ter um curso sobre o Jesus histórico, que tem tudo a ver, pelo menos um pouco a ver, com a conversa que eu vou ter hoje aqui com a Ângela. Então, clica no link aí embaixo do Instituto Ponto Azul, do nosso clube de Ciência e Filosofia, para ver as propostas, os cursos, que tá massa pra caramba. Ângela Natel, que foi tão recomendada, sugerida por inscritos aqui no canal, inscritos em comum que a gente tem, né, Ângela? Finalmente está aqui para bater um papo comigo. A Ângela é linguista, teóloga, professora, escritora, mestre e doutoranda em teologia, pesquisadora, tradutora e tem um canal aqui no YouTube em que ela fala sobre esses temas bacanas que a gente vai conversar aqui hoje. Então, a Ângela tem um currículo, ó, super chique, vai dar show hoje aqui pra gente. Estou super animado, Ângela, pra gente ter essa conversa. Deixei o seu arroba aqui, inclusive, ó, gente. Quem não tá inscrito lá, ó, tá aqui embaixo, vá lá para você aprender com as aulas da Ângela, que tem feito conteúdos muito bacanas para quem é mais estudioso e quer entender um pouco mais sobre a Bíblia. Obrigado, Ângela. Estou super animado para nossa conversa aqui hoje. Obrigada, professor. Fico muito feliz. Agradeço publicamente seu convite, agradeço também a cada um que recomendou, né? Eu sempre falo que os meus seguidores são os melhores, porque eles, assim, eles me recomendam até quando eu não mereço, né? Eles vão lá e Oh, fazem uma propaganda legal, assim. Obrigada mesmo pelo várias carinho, vezes né? já. Pela Aham. confiança também no trabalho, né? Uhum. E eu sempre defendo que a gente constrói conhecimento juntos, né? Então, Sim, é tão sim. importante que a gente caminhe construindo e percebendo que a ciência é uma construção Exato. e não é um ponto final, né? Não é, Exatamente. então, é importante que a gente continue pesquisando juntos, construindo. Os cursos que eu forneço também são para isso, né? Legal, Para legal. sempre, a gente sempre está atualizando o conhecimento, isso é muito bom. Perfeito. Inclusive, tem um link aí embaixo com vários cursos da Ângela para vocês darem uma olhadinha também. Já, ó, já vou ler o primeiro superchat. A gente mal começou a live. O Fernando Pereira falou assim: Encontro de milhões. Parabéns por trazer a incrível Ângela na tela. Tá vendo? Você tá cheia de fã, Ângela. Ai, Vamos lá, obrigada. então. Vamos conversar um pouquinho, porque Vamos. como a gente conversou brevemente no WhatsApp, eu sou muito leigo, sabe, Ângela, nesse tema. Eu tenho curiosidade, eu já recebi grandes professores que têm seus canais aqui, como Chevi Tarese, Juliana Cavalcante, que são historiadores, Jonathan Matiz, um pessoal muito massa para Uhum. falar sobre o assunto. Mas eu mesmo, assim, né, eu sou da psicologia e fico aprendendo com vocês essa parte mais de teologia, de história. Então, vamos começar pela pergunta mais básica. O pessoal usa a palavra Jeová para nomear o Deus bíblico, o Deus judaico-cristão. Está Uhum. correto? No tal, Jeová é ou não é o Deus da Bíblia? Vamos começar por aí, por favor. Eu gosto, eu acho que quem me conhece, interage comigo, já percebe que eu gosto de perceber a pergunta, né? Uhum. A grande sacada não são as respostas, são as perguntas, né? Quando me perguntam assim, quem é o Jeová, que é o Deus judaico-cristão da Bíblia,
essa frase ou essa pergunta tem vários elementos, né? E a primeira delas a partir de que ponto que a gente está pensando sobre essa divindade. Quando se fala do termo judaico-cristão, quando eu trabalho isso nas minhas redes, nas minhas aulas, esse termo especificamente é um termo a partir do ponto de vista cristão. Só cristão que usa judaico-cristão. Porque esse termo, inclusive, ele é problemático tanto para judeus quanto para muçulmanos, inclusive é islamofóbico, né? Então, só para, assim, é uma questão de trazer, né, à tona essa discussão, porque o elemento judaico-cristão é uma forma de colocar o cristianismo acima das outras religiões. Tá? Como se ele... É uma elaboração cristã, esse termo. Né? E, inclusive, eu já traduzi 2 artigos sobre esse termo especificamente, que estão no meu site. Depois eu posso encaminhar para você. Porque Né? o Deus dos muçulmanos, hipoteticamente, é o mesmo Deus dos judeus e dos cristãos, não é? Não tem uma... Hipoteticamente, né? Eu acho que isso é uma boa questão, porque é aí que está a grande sacada de se Jeová é o Deus da Bíblia ou não, ou se o Deus cristão é o mesmo do Deus do islamismo, ou até mesmo do judaísmo. Bom, Jeová, a princípio, é um termo inventado, né? Por quê? Porque nem grego, nem hebraico tem o som de J. Tá? Então, de qualquer maneira, o nome Jeová é equivocado. Né? Então, a gente tem algumas hipóteses a respeito do nome do Deus que está no Antigo Testamento, o Deus principal da narrativa, porque há muitas divindades citadas na Bíblia, né? Certo. E, inclusive, eu trato isso no curso panteogarítico, né? Em que a gente fala sobre as divindades que tem na Bíblia, porque são muitas, de fato. Agora, o Deus principal do narrador, de quem redigiu, dos redatores dos textos do Antigo Testamento, o nome, há algumas hipóteses, Javé, né? Eles põem Javé como o Yavé, o Yahweh, ou Yavé, ou coisa assim, né? Eu pronuncio Javé por uma coisa... E entendo que Jeová pode também ser uma simplificação. Entretanto, historicamente, dentro da história do cristianismo, Jeová já está carregado com um dogma específico em cima desse nome. Com uma linha, uma divisão do cristianismo que utiliza esse nome. Então, a gente tem que levar em consideração as questões históricas, né? Que as palavras vão sendo ressignificadas com o tempo. Então, quando eu me refiro à divindade da Bíblia, eu prefiro falar Javé, para não ser confundido com essa reelaboração histórica posterior. Entendi. É mais próximo do original, Javé. Jeová. Não necessariamente, entende? É mais uma questão de saber separar, porque são entidades diferentes. O Jeová, que é citado, né? Ele já é historicamente localizado, por exemplo, nas Testemunhas de Jeová, dentro de um segmento específico religioso. Certo. Então, dizer que a divindade que está nos textos bíblicos é a mesma é um anacronismo, é uma problemática que vai surgir posteriormente. Outra questão é até mesmo falar que o Deus cristão está na Bíblia. Isso também não existe, isso também não é verdade. Porque não existe trindade na Bíblia. Né? Eu fiquei então, surpreso com isso quando eu li Bart Ehrman, que trouxe assim a discussão de que você não encontra essa doutrina prontinha ali na Bíblia, exato. a Santíssima Trindade, foi uma construção social posterior, né? E aí, Dos um cristãos. dogma elaborado na história do cristianismo. Então, o que eu trabalho muito com os meus alunos é isso, é não projetar conceitos posteriores para dentro dos textos, para dentro da mente de redatores que não tinham isso em mente de forma alguma, que nem tinham esse tipo de conhecimento, esse tipo de elaboração.
dentro da sua cultura. A gente trabalha os textos bíblicos a Certo. partir das línguas em que eles foram escritos e a partir dos contextos de sua redação, né? E isso é Perfeito. importante porque quando a gente faz isso, inclusive ano passado eu publiquei, eu até compartilhei no WhatsApp com você, eu publiquei um artigo ano passado na Pistes e Praxis, que é a revista da PUC do Paraná, sobre os dois Javés que existem na Bíblia, porque eu defendi essa questão, esse posicionamento, que não é exclusivo meu, tem outros pesquisadores que identificam isso também, que existem dois Javés, eu vou chamar de Bíblia hebraica, mas é o Antigo Testamento que as pessoas geralmente conhecem, né? Então, na Bíblia hebraica, você tem dois Javés, não é um só. E quando você faz uma varredura, você vai perceber que alguns textos têm tradições de um Javé mais antigo e outros textos têm tradições de um Javé elaborado já por uma elite sacerdotal pós-exílica posterior e que já está estabelecendo uma centralização de culto. Quando há uma centralização de culto, é outro Javé. O Javé fica com uma descrição imperial. O Javé parece um imperador. Parece Ciro o Grande. E aí você vai perceber essa mudança completa de textos que falam de um Javé guerreiro que luta pelos camponeses, que quer proteger o seu povo e que está sempre em torno da guerra. O Javé imperador é aquele Javé que vira criador, que vira responsável pela fecundidade das mulheres, ele já toma conta de todas as áreas. O Javé mais antigo era restrito ao campo da guerra. E a gente pode verificar isso não só nos textos bíblicos, mas também em fontes extra-bíblicas, pela historiografia, pela arqueologia, né? Que essa mudança, né? Porque na antiguidade as divindades tinham cada uma sua função, e o Javé mais antigo, ele não tinha problemas de compartilhar culto com outras divindades, entendeu? Porque cada um tinha a sua função, né? E eu estou falando de uma forma, assim, bem simplificada, porque a gente sabe que as divindades são projeções das sociedades, né? Que as cultuam. Então, quando você tem uma sociedade mais igualitária, distribuída em funções, você tem divindades mais igualitárias, distribuídas em funções. Quando você tem um rei ou uma hierarquia mais estabelecida, você vai ter um panteão com uma hierarquia de divindades mais estabelecida. Então, a religião vai ser uma projeção da sociedade, da organização social, né? E é por isso que o Javé vai mudando de caracterização com o tempo, e quando há uma centralização de culto, você vai ter um Javé bem diferente daquele que era cultuado somente no âmbito da guerra. Perfeito. E Javé existe, provavelmente, você vai confirmar que a minha intuição, eu acho, antes da composição da Bíblia, até porque os livros foram Sim. escritos não simultaneamente. Isso foi um processo de, não sei se dezenas ou centenas de anos, pelo menos, pensando na Bíblia hebraica, não sei se milhares, depois você conta pra gente, de forma que muitas daquelas ideias já deviam existir por meios orais, enfim. Então, conta um pouquinho pra gente desse início da formação da Bíblia hebraica e de onde veio esse Javé. Ele era cultuado, então, antes de existir o Pentateuco, a Bíblia hebraica, ele era cultuado ao lado de outras divindades, e depois que essa ideia de um só Deus foi sendo formada. Conta um pouquinho desses primórdios para a gente, Ângela. Claro. Eu amo essa parte, né? Se eu me empolgar, você me para. Aí, Vamos com tudo. bom, é importante a gente trabalhar a noção da questão da escrita, né? Porque quando a gente fala de redação dos textos bíblicos, a gente está falando de século 8 antes da Era Comum para frente. Por quê? Porque antes do século 8 antes da Era Comum, nós não tínhamos textos literários em hebraico ou paleohebraico, né? O que é isso? Isso significa que a língua escrita era usada mais para questões práticas da vida, fazer listas. Eu tenho aqui uma réplica do calendário de Gezer, por exemplo, que é um calendário do século X, antes da Era Comum, e ele está em paleo-hebraico, e isso aqui é século X. Então, tinha escrita
né, em paleo-hebraico, século X antes da Era Comum. Mas isso aqui não é um texto literário, isso é um calendário. Legal. Basicamente, resumindo a ideia, né, está escrito tal mês vai se plantar isso, tal mês vai se plantar isso, né? A tradução Interessante. é fácil de encontrar. Então, a escrita hebraica existia na antiguidade. A grande questão é que só a partir do século VIII antes da Era Comum, ou seja, 2 séculos depois desse calendário, é que começaram -se a escrever textos literários, histórias, narrativas, elaborações, né? Até mesmo legislações mais complexas, né? Então, o que você vai ter de escrita, até tem um bom livro chamado Como a Bíblia se tornou um livro, do Schneewind, é um ótimo livro. Esse livro eu vou sortear para os meus alunos daqui a uns tempos, então fiquem espertos. Que legal. É um livro muito bom, porque ele vai dar toda essa história de escrita, da história da escrita relacionada à redação dos textos bíblicos, né? E isso nos ajuda a ter uma noção dessas questões. Então, vou deixar o link desse livro aqui embaixo para quem estiver assistindo no futuro já poder muito bom, muito acessar, bom. comprar. Legal. Ah, ótimo, professor. Então, só que por que eu mostrei esse calendário? Esse calendário aqui, o escriba do calendário, ele assinou o calendário, tá? Isso aqui é século X. E o escriba, eu coloco as colinhas aqui atrás, porque é muita informação aqui, atrás tem toda a tradução, as datações. Eu sou péssima em nomes e datas, então eu tenho que colocar as minhas questões aqui. Aqui, a escrita desse calendário, o escriba é Abia. E o que significa esse nome em hebraico? Iá é meu pai. Iá é a forma abreviada de Javé, em hebraico. Então, isso aqui é século X, antes da Era Comum. Não há textos bíblicos antes do século VIII, antes da Era Comum. Então, você tem aqui um adorador de Javé, do século X, que fez um calendário, e essa aqui é uma das mais antigos registros do nome de Javé, né, que está dentro do nome do escriba que fez esse Que calendário. legal. É um nome teofórico que a gente chama, ou seja, um nome que possui o nome de uma divindade dentro do nome dele, né? Que legal. Isso Então, significa, então, que já estavam cultuando Javé antes da Bíblia ser escrita. sim, com certeza. E assim, e não restrito também a Canaã ou a região da Palestina. Isso é muito importante a gente perceber também que, por exemplo, nos cursos que eu leciono exatamente a origem de Javé. Da onde Javé saiu? Javé não era uma divindade israelita, nem uma divindade judaíta. Javé é um deus estrangeiro para Israel e para Judá. Ele veio de fora. Isso, inclusive, está registrado nos textos bíblicos. Né? Você tem Juízes 5 fala sobre isso, Abacuque 3:3 fala sobre isso, você tem vários textos bíblicos que vão dizer que Javé veio de Seir. Seir é um outro nome para Edom, a região de Edom, né? E Moabe, Edom e até o Sinai, também do deserto de Parã. É uma região geográfica bem interessante porque ela é fora da Palestina, fora de Canaã, fora da região de Israel e Judá. Não tem como Javé ter vindo de Israel e de Judá. Há trechos espalhados na Bíblia que vão trazer informação que ele veio de Seir, que ele veio de Edom, ou que Isso ele veio... corresponde hoje a quais países? Você está por dentro? Jordânia, Jordânia. que é a região de Edom, né? O país de Jordânia, que é um país árabe, né? De maioria muçulmana. Tem o deserto do Sinai, fica onde o Parã fica, e Moabe, né? Então você tem Irã, tem região da Jordânia, né? E tem achados arqueológicos que comprovam que Javé passou por lá, né? Que Javé tem rastros dele E quem fora da região. acreditava nele nessa época podia talvez cultuar outras divindades também, ou eles já acreditavam que era o único Deus?
não podia, só existia essa realidade polilátrica. Não existia monolatria nem monoteísmo. O monoteísmo é século II antes da Era Comum, né? Que nascem os primeiros judaísmos, ainda copiando o zoroastrismo, porque os primeiros judaísmos é basicamente 80% zoroastrismo, e cristianismo copia o zoroastrismo, e vai assim, o cristianismo copia judaísmo, os primeiros judaísmos, o judaísmo copia o zoroastrismo. Então, basicamente, cristianismo hoje é 80% zoroastrismo, né? Não sei se foi o professor Então, Oswaldo Ribeiro que comentou que não existe religião que não tenha sincretismo, que não tenha com heranças de outras certeza. religiões, né? Aham, Exato. Só que interessante. a grande questão é que antes do século II, antes da Era Comum, você não tem monoteísmo. Não existe monoteísmo. O próprio reino de Judá não era monoteísta no pós-exílio, de forma alguma. Então, toda vez que você encontra resquícios da adoração a Javé, você encontra resquícios da adoração a outras divindades. Por Uhum. exemplo, né, no caso de Edom, você tem o deus Cos, que é um dos principais deuses lá de Edom, mas você tem outros deuses. Essa aqui é uma deusa edomita, uma cabeça que foi encontrada, é a réplica de uma cabeça da deusa Aham. edomita, que é com vários chifres, né? Sim. É muito importante ter chifres. Quando uma divindade tem chifres, é porque ela está numa posição acima do panteão, Mesmo. né? Ó. Uhum. A própria é por causa da. Eu explico isso no meu curso do Panteão Ugarítico. Mas a questão é da propaganda, né? Nem pedir licença, estou fazendo propaganda. Tudo Mas, bem, 10% vem aqui pro meu bolso, tá? A gente combina. Tô brincando. não, ótimo. Mas assim, a questão da escrita, a própria questão da escrita, né? O boi era a representação, o boi e a vaca eram as representações das divindades mais importantes dos panteões do crescimento fértil. Tanto que Hum. Hathor, lá no Egito, é símbolo da vaca sagrada, a deusa Hathor, né? Você vai ter as divindades com chifres, você vai ter a Astarte Carnaim, que é a Astarte com chifres. Carnaim significa chifres, né? A Uhum. Astarte com chifres, ela é citada em Amós 6,13, por exemplo. Essa palavra Uhum. Carnaim, né? E essa questão dos chifres. E por que eu estou falando isso? Porque a primeira letra do alfabeto fenício é a cara de um boi, que virou nossa letra A, né? Hum. Se você virar de ponta cabeça, o A vira a cara de um boi. Por Olha quê? só. Porque a primeira letra era a letra da divindade, era o Aleph, né? E Aham. Aleph é boi, né? Eu tive E um aí, aluno, Aleph, então vem daí. viu? Olha que beleza. E isso é super importante, porque Javé era representado por um boi, o deus El é representado por um boi, Olha o só. Baal é representado por um boi. Então, toda divindade que ascendia, que subia no panteão, começava a ser representado por um boi, né? E Olha as só. deusas como vacas, né? Então, é muito importante essa representação. Uhum. Então, quando a gente vê Javé sendo adorado, há também outras divindades. Sim. Por quê? Por que tinha que ter outras divindades? Porque antigamente Javé só era Deus da guerra. Quer dizer, não Hum. exatamente guerra, a palavra é milhamá em hebraico. Javé era a divindade responsável pela luta armada. Por que eu falei não exatamente guerra? Porque não é guerra nos termos modernos, de Hum. países contra países, É. porque guerra hoje é uma batalha de poder mundial, né? De controle econômico. Não, na antiguidade, milhamá não é guerra de controle econômico, não, é luta armada para proteção da terra, para a conquista do alimento, né? Proteção da família, da vida. Então, milhamá, o termo hebraico que é traduzido para guerra na Bíblia, por isso que eu falo que é problemático as traduções, porque a gente lê guerra e imagina o quê? Coloca muitas vezes o nosso conceito moderno de guerra para dentro de um texto que tem uma outra ideia do que é milhamá,
é a luta armada de defesa dos camponeses, né, de defesa das lavouras, das colheitas. Então, Javé era o deus da Milhamá, dessa luta armada de proteção. Então, ele não dava conta das outras áreas, tinha que ter uma divindade para a fertilidade das mulheres, fertilidade dos animais, da tempestade, da chuva. Geralmente, a divindade da guerra também cuidava da chuva e da tempestade, e é por isso que Baal e Javé tiveram uma briga na Bíblia, né? Por quê? Porque Baal era uma divindade da guerra e da tempestade, no contexto de Ugarit, né, da cidade de Ugarit. Então, eu tenho uma réplica aqui da imagem de Baal. Essa aqui foi encontrada em Ugarit. Ugarit é a atual Síria, no norte de Canaã, né, da Palestina. Então, Baal era a divindade da guerra e da tempestade. Então, quando Javé vem para Canaã, já tem uma divindade da guerra lá. Então, quem chegou depois foi Javé, não foi Baal, entendeu? Baal já era o dono da casa. Eita, E aí, aí um rosnou para o outro ali e agora? basicamente. Mas eles, assim, Javé, ele se torna uma divindade importante no norte de Canaã, em Israel Norte, o Reino do Norte, que nasce primeiro, antes de Judá, Sul, né? Historicamente, a gente já não existe mais essa ideia de um povo de 12 tribos, aquela coisa não existe, né? É apenas uma elaboração sacerdotal mesmo, pós-exílica. Mas a gente vai percebendo Javé dividindo o culto e ficando restrito à guerra, né? Eu tenho um curso sobre Saul, um curso que se chama Saul e o Usurpador Davi. Nesse curso, sobre os livros de Samuel, eu vou mostrar exatamente como Saul, ele era a personificação do Javé guerreiro. Ele é exatamente a representação do Javé antigo, né? que é da batalha, tanto que Saul não é nem ele não é chamado nem de rei, ele é chamado agora fugiu a palavra. Nagid, se não me engano, ele é um chefe. Ele é chamado ele é um líder militar, Saul, né? E Davi, não, a partir de toda a mitologia da dinastia davídica que vai ser criada, elaborada, principalmente na época de Josias, porque Josias, como um rei de Judá, ele precisa legitimar o trono dele e vai, né? Essa criação do mito da dinastia davídica legitima Josias e toda a expansão territorial que ele precisa. E né, aí a partir dessa mitologia que surge o outro Javé, um Javé que só aprova o rei, que agora o rei é que vai ser a representação desse Javé e só o rei fala em nome desse Javé. Então, esse Javé do rei, que legitima o poder da elite, ele já não luta pelos camponeses, já não luta pelo povo, né? Ou seja, você vai verificando o jogo de interesses usando a figura de uma divindade diferente, modificando uma divindade que era aceita pelo povo, para que o povo se dobre diante dessa elite. Então, foi uma estratégia política ótima que eles fizeram, mudando a caracterização de Javé em favor do rei de Judá, né? Então, você tem essa diferença, né? E é bem problemática essa questão, né? Uhum. O pessoal tá mandando superchats, gente. Daqui a pouquinho eu vou ler aqui para a Ângela responder para a gente. Aguenta em mão, beleza? Antes de acabar a live, ela responde tudo aqui. Ângela, então muito interessante isso que você está trazendo para a gente, porque trazer esse contexto histórico, cultural, teológico para entender, lança luz sobre coisas que muitos de nós, leigos, nem pensávamos que existiam, e traz a divindade cultuada pelos cristãos, que é Javé, como mais uma divindade que existia lá atrás. A princípio, não? Não, a divindade dos Mais cristãos ou menos. não tem Tá. nada a ver com esses dois aqui que eu falei. Verdade. Tá. Recapitulando, né? Foi sendo Desculpa, eu tive transformado. que A dizer que não. partir dela foi nascendo esse Deus atual. Tá bom. Mas o lance de que isso é uma construção social, de que as divindades coexistiam lá atrás e que não é uma coisa assim tão mais especial do que Shiva ou qualquer outra
divindade, né? Que, bom, Exato. fazia parte das crenças ali daquele povo, e essas noções vão evoluindo culturalmente, geração após geração, e ganhando esses formatos. Eu acho que vale a pena a gente até entrar nisso mais tarde, né? Talvez evoluindo não seria a palavra, né? Talvez, porque particularmente eu acho que foi uma problemática essa construção posterior, né? De centralização, por exemplo. Então, eu não Sim. chamaria de evolução, eu chamaria de uma transformação política, né? Ideológica. Perfeito. Eu uso a palavra evolução muitas vezes no contexto da teoria da evolução, que significa mudança. Ok, uma mudança. Uma Mas mudança. é que às Tá. vezes o termo pode ser problemática, né? Verdade. Parece E que aí, melhorou, né? aham, Entendi. exato. Não melhorou. Boa. Tá bem. Agora, a questão que mais me intrigou, quando eu passei o olho em alguns conteúdos seus e vi que você participou do canal do Antônio, recentemente, né? Inclusive, a gente já estava trocando umas Fiz ideias. 2 lives com ele, né? Legal, legal. Que Yahvé, Javé, enfim, essa divindade teria tido uma esposa. Isso aí é Uhum. fofoca ou tem bases arqueológicas, enfim, teológicas para isso? Como é que é essa história, Não, Ângela? claro que a gente gosta de uma fofoca, né? Mas nesse caso é uma fofoca com fundamento. O importante da fofoca é quando você vai atrás e vê a fonte. Sempre que você ouvir uma fofoca, vá atrás da fonte. Hashtag fica a dica. E foi o que eu fiz, porque assim, quando eu comecei a estudar sobre Javé, sobre as divindades, eu comecei a perceber que havia uma problemática também nos próprios textos bíblicos. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a Bíblia hebraica, em hebraico, né, 40 vezes existe a palavra Asherá na Bíblia hebraica. 40 vezes. Não é uma coisa pouca. Isso sem contar as menções indiretas e outras questões, que aí é outro papo, né? Mas tem 40 vezes o nome Asherá na Bíblia hebraica. E Asherá é o nome de uma deusa do panteão ugarítico, né? No panteão ugarite, lembra que fica na atual Síria. O panteão ugarítico influenciou a religiosidade de toda Canaã, Palestina, até o Egito, tanto é que até tem vídeos de leitura da semana, toda quinta tem leitura da semana no meu canal. Eu fiz uma série de vídeos lendo um livro sobre o panteão egípcio, que cita 3 divindades lá de Ugarit, que fazem parte do panteão egípcio, mas que são divindades sírias. Como é que eles desceram lá para o Egito, né? Então, você vê que o panteão ugarítico influenciou toda a religiosidade de Canaã. E em Ugarit, eu preciso começar por isso, existe o deus principal, que é o deus El. Essa é uma réplica de um machado arqueológico feito em bronze com folhas de ouro, né? E o deus El geralmente é representado como um senhor sentado, um senhor idoso sentado, e ele é o deus principal, pai de todos os deuses, El é o deus chefe do panteão ugarítico, tá? Então, esse negócio de Daniel, tem El no seu nome, olha só, achou, é ele mesmo, né? Opa! O seu nome é um nome teofórico, tem o nome dessa divindade aqui, agora você Olha sabe quem é. isso. Não é Javé, é El. Tadinho. Finalmente achei uma divindade para poder venerar, cultuar. Pronto. Aqui. Tô brincando. Mas seu nome é teofórico, né? Um nome que tem o nome de Eufórico. uma divindade dentro, que nem Daniel, Rafael, né? Todos esses El no final é referente a essa divindade aqui. O próprio nome do povo de Israel diz respeito a essa divindade. É El é o mesmo. Deus patrono de Israel, tá? Por isso o Uhum. nome do povo, né? Aí a gente tem que ir na raiz Sim, histórica do nome, não sim. porque Israel depois adorou Javé, não, mas o nome do povo é referente a essa divindade aqui. Uhum. Uhum. E El é casado com Asherá. Eu tenho as réplicas todas, porque não é bonequinho, não, é réplica de achado arqueológico. Todas feitas pela artista Paula Turriani, ela faz réplicas, eu mando as imagens dos Que achados, e legal. ela faz, a Uhum. Paula Turriani, né? E essa aqui é uma das centenas de imagens de Asherá que foram encontradas na região de Judá, do reino de Judá. E em toda a época, a história de Judá, você encontra imagens de Asherá. No panteão ugarítico, Asherá é a esposa de El, mãe dos deuses,
Você encontra, por exemplo, placas de marfim, né, encontrados em Rachâmara, em que ela é representada cercada de animais, de vegetação, né? E o que acontece? Você vai encontrar, em determinado momento da história, você vai perceber que quando Javé entra na região de Canaã, da Palestina ali, e começa a ser adorado junto com outras divindades, e na medida em que Javé começa a se tornar uma divindade mais proeminente, as pessoas começam a atribuir a Javé características de El. A Certo. ideia de criador é El. Javé não era criador, Javé era responsável pela guerra. Olha isso. El, na mitologia ugarítica, El é criador. El é responsável pela fertilidade das pessoas. El é responsável. Todos esses atributos que lá no pós-exílio vão ser colocados em Javé, El era já na idade do bronze, muito antes. Sim. E aí, El era casado com Asherá. E aí nós percebemos que, por exemplo, em Israel Norte, você vai ter, sim, o culto a Javé e a Asherá. Javé não pega só as características de El. Pega a Javé esposa pega a também. Esposa dele, exatamente. Caraca. E tem evidências disso. Por exemplo, lá em Kuntlet Ashrut, que tem esse é clássico, né, fácil de encontrar, vasos com inscrições. Esse aqui é uma réplica de um pedaço de um vaso, em que há uma bênção aqui, em paleohebraico, eu te abençoei por Javé e sua Asherá. E aí você tem uma bênção em nome do casal divino, e você vai encontrar peças. Essa aqui é uma réplica menor, tá? A peça original tem 60 centímetros de altura. Mas essa aqui é uma réplica mais fácil de manusear, né? Porque ela é pequena. É uma réplica encontrada no santuário em nome de Javé e Asherá, em que ambos são adorados nessa peça. Você tem a representação de Asherá entre os animais, entre os leões. Aqui era colocado fogo e era a representação da fumaça de Javé. Você vai ter a árvore da vida, que também é uma representação de Asherá, e você vai ter o disco solar, que é a representação de Javé. E aí você vai perceber, e esse aqui é inclusive uma estrutura que a gente chama de paralelismo, né? Asherá, Javé, que é uma estrutura que é representada também na poesia hebraica, os paralelos, né? Então, olha só, interessante. Porque, então, no final das contas, vamos lá, se os nossos familiares, amigos, colegas cristãos se incomodarem com essa ideia aí, não, gente, mas, na verdade, o meu Deus não tinha uma esposa Xerá, isso aí era do El. Mas, na verdade, também era do El a ideia de um criador de tudo, exato. todo-poderoso. Então, se você quer voltar às origens desse culto, né, às raízes, você tem que abrir mão também dessa ideia de que Javé criou tudo que existe. Ele era só mais uma divindade dentre tantas outras cultuadas. É meio problemático se alguém quiser argumentar assim, né, Ângela? E ainda a ideia de que Javé criou todas as coisas é só uma ideia elaborada muito posteriormente, né? Quando fala de Javé criando, por exemplo, você tem Provérbios 8, que fala que havia uma entidade feminina criando junto com Javé. E é só ler lá. Inclusive, dia 12 agora, vai ter uma live lá no meu canal. Eu estou traduzindo um livro, porque tem muitos materiais que ficam inacessíveis às pessoas porque não chegam em português. Sim. E um dos meus trabalhos é acessibilizar conhecimento que fica restrito à academia também. E ninguém vai ler artigo científico. Então, a gente vai traduzir os artigos e vai falar para as pessoas. Então, eu estou traduzindo um livro, que é uma outra problemática, e essa aqui eu não vou responder aqui, porque eu vou falar na minha live dia 12, mas eu preciso falar. Eu vou começar a explanar o conteúdo desse livro completo. Eu estou terminando de traduzir ele. O nome é Sarai. É ela a deusa do antigo Israel? A Sarai. E é interessante porque a autora, esse livro é de 2021, agora que foi lançado, né? A autora vai trabalhar esses textos que falam de Provérbios 8, até mesmo de Lamentações 1, porque as pessoas leem a Bíblia. Deixa eu só falar o que é o ponto aqui. Você falou desse negócio, mas meu Deus, não
não tem esposa, né? Essa coisa assim que a Aham. pessoa traz automaticamente, a tendência é a pessoa trazer a fé pessoal para questionar, né? É perfeitamente natural isso. A grande questão é a seguinte: os textos que estão na Bíblia, que compõem o que a gente chama de Bíblia hoje, não foram escritos para serem uma Bíblia. Esses textos foram escritos com centenas de anos de diferença, por pessoas diferentes, que não tinham a intenção de juntarem seus textos para se tornar uma Bíblia. É importante que a gente tenha consciência histórica do que aconteceu, de como isso se tornou a Bíblia que as pessoas chamam hoje. E esses textos não foram escritos em português, não, os redatores desses textos não tinham a nossa mentalidade de hoje com os nossos conceitos. Uhum. Então, é importante que as pessoas defendam a sua fé. Eu considero que sim, que isso faz parte da identidade. A religião faz parte da identidade das pessoas. Sim. A grande questão é que elas precisam saber de onde vem o que elas creem. E quando uma pessoa diz que o Deus que elas adoram vem da Bíblia, isso é um equívoco. Elas precisam saber que não veio dali, que foi uma construção posterior da história da igreja cristã. Perfeito. Então, que nos textos bíblicos, as pessoas que escreveram sobre isso tinham outros tipos de mentalidade, tinham outras divindades na sua cultura, tinham... então, nós não podemos, por exemplo, é como eu falei com a palavra guerra, de transpor por dentro do texto bíblico um conceito que não estava lá, que é o conceito de guerras mundiais que nós temos hoje. Então, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado para sermos, se a verdade é importante para as pessoas, que elas busquem saber a raiz, de onde veio, então, os conceitos que elas têm. Se não existe trindade na Bíblia, por exemplo, então, da onde veio? Pesquise por si, isso é importante a gente ter autonomia na nossa pesquisa, a gente saber buscar as fontes, da onde veio esse dogma, quando foi criado isso, a partir de quando isso começou a ser ensinado, porque aí ela não vai estar crendo em algo só porque o outro disse, porque repetir coisas não é saber. Quando a gente repete algo, a gente não sabe, a gente só está repetindo. Então, a gente só vai saber quando a gente verificar por si. Quando a gente pesquisar, entender, questionar, não tem problema fazer perguntas. E Mesmo a gente não que... está... Desculpa, pode concluir. A gente não está aqui para desrespeitar a fé de ninguém. A grande questão é que a gente está trazendo informação para que as pessoas caminhem num chão mais seguro quando elas falam as coisas. Exato. E não repitam qualquer coisa que houve. Até o que eu estou falando aqui pode ser verificado. Só uma observação. Em todos os meus cursos, meus alunos são testemunhas disso. E já tem muitas, né, mensagens deles sobre isso também. Todos os meus cursos, o que eu faço? A pessoa adquire um curso, eu forneço uma biblioteca digital para ela, com materiais, inclusive com hipóteses com as quais eu discordo, mas sobre aquele assunto. Aí ela vai ter condição de verificar o que eu estou dizendo e também ver as outras pontos. E ela pode decidir. Porque não adianta a pessoa adquirir um curso meu para ela sair repetindo o que eu digo de forma assim, Se a honestidade indiscutível. intelectual sua, né, Ângela, e também um incentivo para que esses alunos adquiram autonomia. Perfeito isso. Exato. Porque que tipo de professor a gente é se a gente faz alguém ficar dependente da gente? Exato. Entende? E também que tipo de pessoa a gente é se a gente vai simplesmente atacar outra porque discorda da gente. Sim, sim. Né? Exatamente. A gente tem que ter essa abertura, inclusive, para o contraditório, para a gente... Eu estou lendo um livro de um psiquiatra, cientista, pesquisador como eu, que é espírita, e ele defende a existência de vida após a morte e traz alguns estudos e relatos de caso para poder defender seu ponto. Então, eu estou lendo, poxa, tem que ter abertura para ver quem pensa diferente, Exato. vai que eu estou perdendo alguma coisa que eu não sei, até também para poder trocar uma ideia saudável e a gente construir alguma coisa junto. Inclusive, ele virá aqui ao canal neste ano ainda. Aguardem, gente, ó. Legal. Vai ter um bate-papo entre mim e esse pesquisador, que é o Alexander, sobre vida após a morte. Se a ciência está
mostrando indícios disso mesmo, como ele defende nesse livro que acabou de sair, ou se essas evidências são muito controversas e fraquinhas, hein? Será que eu vou defender esse ponto? Mas, Ângela, voltando então aqui, eu não sei se você queria concluir, senão eu vou Não, passar acho para que é outro isso. tópico. Tá bem, ótimo. Você estava falando de Asherá, a Isso. esposa de El, do qual várias propriedades foram sendo colocadas ali em Uhum. Javé, e que se transformou naquela divindade que no século II, antes da Era Comum, se tornou ali a única venerada por um povo. Mas Isso. como é que houve esse descolamento de Asherá de Yahvé? Assim, eles Uhum. brigaram, divorciaram e tô brincando aqui, mas como foi essa história que ela acabou sendo deixada para trás? Não é nem uma brincadeira, tanto é que eu criei um curso chamado Divórcio de Javé e a Deusa no Éden. Eu tenho esse curso porque Olha isso! o divórcio de Javé e a Deusa no Éden. Basicamente, há evidências suficientes para defender que a narrativa do Jardim do Éden, da serpente, das árvores, aquela coisa toda, é a elaboração sacerdotal do divórcio de Javé para o povo. É uma elaboração exata dessa separação, dessa vilanização do culto à deusa. É, é bem interessante, né? Olha isso. Eu sei que é um curso meu, mas né, mas esse curso especificamente, ele é Interessante. resultado da minha pesquisa de doutorado, porque Aham. a minha tristeza é o limite de páginas de uma tese. Então, o que acontece? Como tem um limite de páginas, muita coisa eu não ia poder colocar na tese. Então, eu Certo. transformei em curso. E Uhum. para acessibilizar essa parte também. Então, o curso específico do Divórcio de Javé e Deusa no Éden é parte da minha pesquisa para o doutorado, que eu não vou poder dissecar na tese por falta de espaço. Né? Mas, Olha isso. assim... A ideia é que, então, deixa eu ver se eu entendi bem. Uhum. Quem escreveu Gênesis estava retratando ali uma ideia em que eles acreditavam sobre o divórcio de Yahvé com Asherá, mas de uma maneira, com uma linguagem, não sei se poética, como é que a gente chama isso aí? Não, uma linguagem que o povo entenderia, com Tá. símbolos bem específicos, né? Tanto que no Uhum. curso eu vou dissecar o que a serpente em pé significava na antiguidade, nos registros, o que uma serpente deitada significava nos registros. Na narrativa você tem a maldição sobre a serpente de que ela vai rastejar, isso é importantíssimo, porque vai mudar a iconografia da serpente em pé para a serpente deitada, com símbolos e significados bem específicos no antigo sudoeste asiático. E aí você vai perceber também a questão das árvores, né? A árvore da vida, a árvore era a representação de Asherá, tanto que você tem inúmeras, a palavra Elá, né? Ou Elat, né? Significa deusa, né? E é o nome, é a tradução para carvalho. Então, deusa é o carvalho, ou o terebinto também, né? Que se você vê em hebraico é a palavra deusa. Então, você tem o culto em torno dos carvalhos, das narrativas, das tradições de Abraão, né? Em torno dos carvalhos, Jacó, em torno dos carvalhos. Aquilo eram cultos em torno de Asherá, especificamente, a marca árvore. Por que se menciona o carvalho ali em determinada cena? Por que você vai citar uma árvore numa cena, num texto bíblico? Você tem uma importância. Os lugares altos eram os lugares onde ficavam essas pedras, essas árvores, né? E aí o que acontece? Você vai ter toda uma tradição, e o povo tinha na mente, quando se falava de pedras, de árvores, pedras levantadas, levantou-se pedras. Aí você já tem o clique que aquilo ali é um santuário. Você já tem. Então, você tem linguagem específica com o sentido que o povo conhece. Né? E, inclusive, você vai ter as narrativas de guerra, as narrativas da própria Arca da Aliança, né, em 1 Samuel 4. As tradições mais antigas da Arca da Aliança são de Samuel, não é de Êxodo. Porque Gênesis, Êxodo, Pentateuco, né, a maior parte dos 5 primeiros livros da Bíblia foram escritos no pós-exílio. Tá? Então,
o que você vai ter tradições mais antigas no meio da Bíblia hebraica, em Amós, por exemplo, que tem tradições mais antigas, vou dar uma provocação. No texto de Amós, tem um curso gratuito no meu canal, Livro de Amós, a playlist, o curso é gratuito, gente. Capítulo a capítulo. E lá eu demonstro ali, e mostro no texto hebraico, até nas traduções em português, está na sua cara, que lá está escrito que não foi Javé que tirou eles do Egito. Então, você vai ver uma tradição mais antiga sobre essa narrativa de que foram outras duas divindades que tiraram eles do exílio. Eita, do aí você está Egito. comprando briga com a Não, mas galera, isso está em Ângela. Amós, é só ler o texto, né? Isso eu não preciso brigar com ninguém, porque é só a pessoa ler. É que geralmente as pessoas não leem, né? E aí o que acontece? Quando você vai verificar essa mudança de narrativa, é quando você tem uma monarquia. Quando você tem uma monarquia, você percebe o poder político, toda mudança política e econômica resulta numa mudança teológica. Isso é um fenômeno histórico. Aconteceu isso na Reforma Protestante. Não foi Lutero que fez a Reforma Protestante. Foram os príncipes alemães que não queriam se submeter a Roma, basicamente, né? Você tem um problema político, econômico, que vai gerar uma mudança teológica. E quando você tem uma monarquia, você precisa centralizar o povo em torno de uma ideologia comum. Você precisa levantar um exército para proteger. Então, você precisa ter uma narrativa, um discurso teológico que una esse povo a favor do rei, que eles sejam capazes de morrer por esse rei. Mas se eles não acreditarem que o rei é o filho de Deus, porque essa expressão filho de Deus é referente a reis ou imperadores, né? Porque eles são Eram basicamente ungidos, né, também. isso. A estátua da divindade era o rei, o imperador, né? E aí o que acontece? Se eles não acreditarem nisso, como é que eles vão morrer por ele na guerra? Né? Então você tem que ter uma teologia que acompanhe a mudança política e econômica. Quando os judaítas, a elite judaíta, porque não foi o povo todo que foi para o exílio, isso também já tem teses bem evidenciadas, né? Quando a elite judaíta volta do exílio, no pós-exílio, como é que eles vão tomar o poder? Se você tem um povo que ficou 70 anos adorando seus deuses, todos felizes porque a elite foi embora, você não tem mais ninguém massacrando eles, você tem um governadorzinho ali colocado pela Pérsia, pela Babilônia só para manter a ordem, mas você não tem uma estrutura, né, de opressão, necessariamente. Então, o povo está ali adorando suas divindades. Quando a elite volta sob domínio persa, financiados pela Pérsia, porque agora você tem uma economia por trás dessa elite, que é a Pérsia, que é um império, agora essa elite vem com um Javé com a cara do imperador. Um Javé que domina sobre todos. Um Javé que pegou a Babilônia na sua mão e usou a Babilônia para nos corrigir, mas nós estamos aqui de volta. E você vai ter toda essa narrativa, Isaías, você vai ter toda essa narrativa ali, né? E é interessante que a imagem de Javé muda disso aqui, que isso aqui é século 8 antes da Era Comum, ou seja, Javé muda de uma cara bovina, lembra da bênção por Javé e sua Xerá? Javé sai de uma cara bovina e fica com a cara do imperador persa, nessa moeda do século IV antes da Era Comum. Olha isso. E aqui tem as letras do nome de Javé em cima dele. Isso aqui é Javé no século IV. E aí são flechas? Só porque eu não estou entendendo. É uma penas, é penugem. Tá. E ele é como um imperador. E isso aqui é uma moeda é uma moeda da província de Yehud, que agora é domínio persa, né? É Judá, no pós-exílio. Então você vê que o Javé era adorado junto com outras divindades, que tinha cara de boi, que era adorado como um deus acima dos outros deuses, mas junto com os outros deuses. Agora ele vira exclusivo e é colocado em moeda. E ele vira agora, a elite precisa centralizar. Josias tentou, mas essa suposta reforma de Josias não existiu efetivamente, porque senão o povo não teria adorado outros deuses durante o exílio.
enquanto a elite estava fora. Agora, quando você percebe que a elite tem dinheiro, ela tem a força bruta, ela tem um exército persa, né? Ela tem como impor questões à força. Mas o que eles precisam? Eles precisam de dinheiro, eles precisam de controle, eles precisam não exatamente de dinheiro, mas do controle econômico do povo. Eles precisam controlar o povo economicamente. Então, o que eles fazem? Eles precisam centralizar o culto. Então, os grandes templos da antiguidade eram as casas bancárias. O dinheiro da antiguidade ia para os templos. Os templos eram as agências bancárias, eram as casas da moeda da antiguidade. Então, quando você tem um templo e você diz só nesse templo em Jerusalém você tem que adorar, então todo o dinheiro do povo vem para cá só. E aí o povo não vem até o templo, porque nem todos têm condição, mas é recolhido o dinheiro para vir para o templo de Javé agora. E aí você tem que proibir eles de adorar em qualquer outro lugar, em qualquer árvore alta, qualquer lugar alto é proibido. E agora você não pode fazer imagens, agora você não pode fazer... Aí as leis do Pentateuco são instituídas. E outra questão importante é a questão de que as mulheres, isso é interessantíssimo, porque toda mudança teológica acarreta no cerceamento do corpo feminino. E aí o que acontece? As mulheres no pós-exílio são ditas que são impuras desde que nascem. Elas são mais impuras que os homens no nascimento, tanto que você vê na legislação de Deuteronômio, de Levítico, ela nasceu, tem que pagar mais por ela, porque ela é mais impura. Ela menstruou, ela está impura, então tem que pagar de novo para o templo. Então, veja, se mulher menstrua, se cada mulher menstrua todo mês, imagine o tanto de dinheiro que vai para o templo só por causa das mulheres. E é curioso porque quando você fala sobre esse controle econômico e esse discurso, essa narrativa que parece justificar isso, de que só existe um Deus e, poxa, vocês estão aí venerando coisa que não existe, vem para cá, parece então haver esse interesse econômico por trás. Você vê narrativas, discursos bem similares nas igrejas de hoje em dia, talvez sobretudo as evangélicas, de que a verdade sobre isso tudo está aqui na nossa igreja. É o judaico-cristão. Não, está tudo aqui. Tudo que é verdade de lá está aqui também, né? Judaico-cristão. Judaico-cristão. Entendeu? Ai, reflexos. Mas, Ângela... Desculpa, aguentei. Muito interessante. E aí, assim, fazendo já um gancho, vindo um pouquinho mais para frente, passando ali umas páginas, umas 632 páginas, sei lá, a gente chega no Novo Testamento. Eu queria que você comentasse. Existe alguma relação entre Jesus e tudo isso que a gente está discutindo, talvez... porque muitas vezes eu ouço cristãos tentando fazer um vínculo do Antigo Testamento, de passagens. Isaías contém lá, isso era uma previsão de que Jesus viria, e aí há toda uma divisão, inclusive no século I, sobre a natureza de Jesus, se Jesus foi enviado por Javé, pelo único Deus, se Jesus era o próprio Deus encarnado aqui, carne e osso, e a ideia da Santíssima Trindade, que você já mencionou brevemente, tudo, enfim. Como é que Jesus entra nessa história toda? Houve aí toda uma transformação, qual era o contexto teológico para o desenvolvimento da ideia de Jesus diante disso tudo que você está explicando para a gente? Sempre eu parto da mesma premissa, de não inserirmos no texto o que nós imaginamos hoje, os nossos conceitos, o nosso imaginário, né? As nossas doutrinas. As nossas doutrinas não estão no texto. Nós precisamos primeiro, antes de qualquer elaboração, olhar para o texto e pensar como eles estavam entendendo isso que estavam escrevendo, né? Porque uma coisa é o que eles escreveram, outra é o que a gente acha que eles escreveram, né? É o que a gente enfia no texto. Então,
é importantíssimo a gente entender que a ideia de Messias, você já tocou nisso agora há pouco, tem muito mais a ver com uma questão política, uma legitimação teológica para um governante político. O Messias é ungido, aquele que representa a divindade, por isso ele tem que ser obedecido, por isso a palavra dele é lei. Então, toda a ideia na Bíblia hebraica sobre messianismo tem essa conotação, a conotação de libertação dos impérios que estavam controlando Judá. A gente também tem que lembra que é Israel Norte e Judá Sul, né? Que toda a narrativa do Antigo Testamento é elaborada, quer dizer, tirando alguns trechos de Amós, porque Amós é Reino do Norte, basicamente toda a Bíblia hebraica é feita pela ótica do Sul, pela ótica de Judá. Por isso que na Bíblia você só vai encontrar que Israel Norte é errado, que os reis do Norte faziam mal e aquela coisa toda. E aí você vai perceber essa ideia de Messias, que essa ideia messiânica está na linhagem de Davi. Essa ideia messiânica, essa ideia do escolhido, do ungido, está em Davi. Essa narrativa é feita basicamente a partir de Josias. Antes disso, você não tem essa narrativa. Tanto que os livros de Samuel, que têm tradições mais antigas do que a época de Josias, você vai ter a ideia, isso eu falo no curso de Saul e Davi, a ideia de que Davi era um ladrão, que ele era que ele era um usurpador, por isso o nome do meu curso é Saul e o usurpador Davi, porque no texto bíblico tem tradições mais antigas que falam, que colocam Davi como um verdadeiro usurpador, tá? E que ele basicamente roubou a posição dele como chefe do povo, né? Então, por isso a gente tem que verificar isso, essas tradições que acabam sendo colocadas ali, e muitas pessoas já me perguntam, eu já vou adiantando, né? Que assim, mas espera aí, se a narrativa é feita por quem ganhou, pelos vencedores, pela elite, como é que esses trechos que vão contra os interesses da elite permaneceram no texto? E aí você vai ter uma das dicas da história como método, né? Da metodologia histórica, que é quando algo é fato e é de conhecimento dos leitores, dos ouvintes daquela história, então o narrador não pode negar que aconteceu, então ele tem que pôr, mas daí elaborar aquilo como se aquilo não fosse exatamente daquele jeito. Então, você não pode omitir aquilo porque era de conhecimento público. Então, é uma indica de que aquilo tem um fundo histórico, porque vai contra o interesse de quem está redigindo o texto. Tá? E aí você vai vasculhando, né? Isso é metodologia, aí tem que, né? Só uma questão para o pessoal entender. E a metodologia que eu uso é decolonial. O que isso significa? Que eu vou cavar essas narrativas para tentar ouvir a voz de quem foi silenciado por essa narrativa. Entende? Interessante. Uhum. Isso é importante, porque o livro de Jó é um texto muito importante nisso, eu também tenho um curso sobre Jó, que a gente trabalha capítulo a capítulo e verifica também essas vozes que são silenciadas, mas que tentam emergir contra o que a elite está impondo, que são as leis de pureza e impureza do tempo. E por que eu falei nisso novamente? Porque quando a gente fala de Messias, a gente tem que ver quem está elaborando essa narrativa. Quem está criando a imagem de um Messias? A partir de que imaginário, de que forma saiu esse Messias? O que era esperado de um Messias veio da cabeça de quem? E a gente percebe que isso é trabalhado, a própria elite elabora essa imagem do Messias, para quê? Para que ela possa ser o reflexo dessa imagem quando eles querem o poder. Um exemplo disso, eu tenho um curso sobre Zacarias, que fala sobre isso. Quando você lê o livro de Zacarias as pessoas chamam de profeta, mas, na verdade, Zacarias era um sacerdote. Isso está no texto. Zacarias era um sacerdote, e a elite está voltando do exílio. E, nesse texto de Zacarias, ele fala de uma personagem chamada Zorobabel.
E muita gente nem sabe do que se trata, né? Entretanto, Zorobabel era o verdadeiro descendente de Davi, segundo a narrativa. Zorobabel era o herdeiro do trono davídico. Ele era o herdeiro. Quando eles voltam do exílio, é óbvio que ele tinha que estar no trono. Por que é que a monarquia acabou no exílio? Se tinha um herdeiro de Davi depois do exílio na terra. Você vai ver Zorobabel sendo citado num capítulo de Zacarias, e no capítulo seguinte, Zorobabel desaparece, e o sumo sacerdote Josué toma o poder político. Opa, desapareceu o herdeiro do trono de Davi, que legal, o que aconteceu com ele? Por que o sacerdote agora, numa visão de Zacarias, recebe uma coroa? Por que o sumo sacerdote está recebendo uma coroa? Se tinha um descendente de Davi, que desapareceu na história, e ninguém sabe o que aconteceu com ele. E aí você percebe que essa ideia de messianismo, que posteriormente vai ser usada para as elaborações das comunidades que criaram os evangelhos, principalmente, eu tenho também um curso sobre os evangelhos, né, a leitura do Novo Testamento, que vai trabalhar os 4 evangelhos canônicos, os textos, as comunidades responsáveis pela redação. O que eles estão fazendo? Eles estão elaborando Jesus com todas as expectativas e criações que o povo queria que esse Messias tivesse. É uma outra visão messiânica, mas também política. Você não tem um Messias salvador do mundo, salvador dos pecados nos evangelhos. Não. E tanto que os evangelhos são criações de pessoas que nunca tiveram contato com esse Jesus. Tá? Isso também a gente fala no curso, então quem tiver, né, não tem problema, a gente mostra, a gente tem paciência de vez em quando, mas a gente tem, né, para mostrar as coisas. Não precisa ninguém desesperar com esse tipo de informação, sabe? Mas o mais importante é que a gente perceba que essas elaborações, elas têm uma intenção e que refletem a realidade e o anseio de comunidades específicas, situações específicas. Por exemplo, o Jesus de João, ele é muito mais revoltado com o judaísmo do que outra coisa. E a gente sabe, historicamente, que a comunidade joanina foi expulsa da sinagoga. E aí você sabe que essa comunidade joanina especificamente elaborou um Jesus que é virado do avesso com os judeus. Mas você tem uma questão histórica que fundamenta isso. Certo. Então, as comunidades que criaram os seus Jesuses, porque não é o mesmo Jesus de Marcos, Mateus, Lucas e João, são 4 Jesuses diferentes, bem específicos, são caracterizações que refletem muito essa ideia de contrariar os interesses de uma elite, mas que é tão político quanto. E aí, eu faço um paralelo, né? Não diretamente, mas indiretamente é possível fazer um paralelo, por exemplo, com os fundamentalistas e progressistas hoje. Porque ambos os grupos têm Jesuses. E os progressistas têm a tendência de dizer que o seu Jesus é amor e é, né, muito mais legal que o dos fundamentalistas. A grande questão é que a gente precisa ser honesto a ponto de compreender que todos esses Jesus, inclusive o dos progressistas, são invenções, são elaborações que refletem o seu anseio político de libertação. Então, a gente precisa perceber o nosso desejo de uma divindade que reflita os nossos interesses e a nossa ideia de justiça. E o seu Jesus vai ser isso, vai refletir o seu ideal de justiça, o seu ideal de personificação. Assim como a sua elaboração de um diabo vai ser o seu ideal de tudo aquilo que você não gosta. Eu tenho um curso chamado Representação do Mal nas Religiões, e eu analiso na questão. Aí, nesse curso especificamente, eu trabalho com filosofia, literatura, história e teologia, né? E Bíblia. E aí a gente verifica,
em todas essas ideias, na filosofia, na literatura também, na história, que a elaboração de um diabo, ela muda de acordo com quem está elaborando, com os interesses ideais. E aí você transforma em diabo o seu inimigo, aquilo que você odeia, aquilo que você quer projetar, né, a sua problemática. E com Jesus é a mesma coisa. Então você vai ver progressistas concorrendo a eleições políticas defendendo um Jesus bonzinho que ama todo mundo, porque eles querem seu voto, porque E se que você não gosta... querem a gente armado. Exato, e se você se você gosta desse tipo de discurso, você vai acreditar nesse Jesus, mas você tem que ter noção que isso é uma elaboração política, tanto quanto aquela das comunidades que criaram o Jesus dos evangelhos. Pois é, desde os primórdios, né, Ângela? Isso não se aplica só agora, esse Jesus meio self-service que você vai pegando o que você quer, descartando outras coisas. Desde os primórdios havia essas divergências entre os cristãos Sim, primitivos sobre quem era Jesus. E aqueles que escreveram os evangelhos, como você bem colocou, nem conheceram Jesus é. face a face. Eram relatos de segunda mão, por exemplo, com Paulo, em suas cartas, E que nem conversou. Paulo conheceu Jesus face a E nem face, né? Paulo, pois é, O conheceu o mais irmão de Jesus, antigo. Tiago, né? Há controvérsias, né? Há controvérsias É, também. sim, porque na verdade o que nós, vamos falar da questão pelo olhar científico. Tá. Pelo olhar da ciência, nós temos indícios que Jesus existiu, mas nós não temos evidências. Isso que nós temos são apenas indícios. Uhum. Então, há uma grande diferença histórica entre científica, quer dizer, entre indício e evidência. Como é que Então, você você tem, conceitualiza indício e evidência, só para ficar claro para a basicamente, gente? tá? Para as pessoas, né, saber. Indício é quando você percebe, por exemplo, tem os textos do Novo Testamento, falam de Jesus. Aí houve discussões sobre esse Jesus. E aí, a narrativa, eu particularmente considero que a narrativa de que Jesus foi crucificado é contraditória aos interesses de alguns grupos desses evangelhos. Então, dizer que ele foi crucificado porque Roma crucificava terroristas. Então, isso poderia, digamos que, manchar a reputação, né? Então, isso para mim é um indício, porque ele contraria, novamente, ele vai contrariar a intenção, a ideologia de quem está redigindo o texto. E se tá lá, então teve que bancar isso aí. Pô, tá tão Exato. evidente isso que como é que eu vou esconder Então, esse negócio? Uhum. exato. Então, é nesse sentido, no mesmo sentido que eu falei do Antigo Testamento. Então, a crucificação, claro que tem ainda cientistas que ainda não entendem isso como um indício, né, que poderia ser uma boa pista. Por isso, fica no campo dos indícios, porque não é uma evidência concreta da existência dele. Não há uma evidência concreta. Uma Você coisa não... concreta, né, indiscutível, obviamente não, né, Ângela? Exato. Mas você acha que o conjunto de indícios torna mais plausível a ideia de que Jesus existiu? Ou você fica mais no campo do agnosticismo, assim, tipo, não dá É, para eu, pender nem eu, para lá nem para cá? Não, na questão é que eu particularmente não falo da minha fé pessoal, porque eu tenho uma playlist só lives lá que eu falo todas as novelas mexicanas da minha vida, né? Mas assim, basicamente, quando você só tem indícios, você só afirma o que você tem. Entende? Eu não parto para dizer eu creio nisso, ou eu não creio nisso, ou eu vou até aqui. Eu digo, isso são indícios, não são evidências. Hum. Você faz com isso o que você quiser. Percebe? Por quê? Porque as pessoas tendem a tratar a gente como gurus. Se a É. pessoa gosta do que a gente fala, a gente tem a capacidade de conduzir emocionalmente as pessoas. E eu tenho muito medo disso. Desculpa se eu me emocionar, tá? Tudo bem. Porque eu fui missionária por 25 anos, missionária evangélica. Uhum. Eu sei manipular as pessoas. Hum. E eu sei o quanto isso faz mal, tanto para mim quanto para as Sim. pessoas. Então, quando eu decido trabalhar com pesquisa, com honestidade, para eu poder dormir tranquila à noite, saber que eu fiz algo que não vai afetar negativamente a vida de ninguém, Uhum. sabe? Eu prefiro falar o que existe, falar o que a gente tem, as possibilidades, e deixar que as pessoas escolham.
Certo. É difícil dar autonomia para as pessoas. É difícil respeitar a autonomia das pessoas decidirem. A nossa tendência é fazer um espetáculo e dizer, eu creio nisso, e você Uma dá aquela defesa bafafá. apaixonada e tentar arrebanhar a galera Exato. para pensar igual, né? Uhum. Apaixonado tem até ateu, né? Sim. Ateu apaixonado é tão ruim quanto religioso apaixonado. Tem Porque militância tóxica, né? Para exato, todos os lados. acho que você resumiu bem, é militância tóxica. Então, por isso eu prefiro, eu sei o estrago que eu já causei nas pessoas. E hoje, eu brinco, eu e meu amigo Wellington Barbosa, que ele também foi missionário, e hoje a gente trabalha com pesquisadores, a gente trabalha juntos, tem muitas lives minhas com ele lá no meu canal. A gente brinca que a gente está no Ministério da Reparação. A gente está tentando desfazer o estrago que fez a vida inteira. Então, a gente sabe o quanto as pessoas buscam messias, buscam salvadores, buscam figuras. O movimento, os messianismos é um fenômeno estudado, né, na fenomenologia da religião, os messianismos, os movimentos messiânicos. Isso tem na história inteira, não tem só Jesus disso, né? Hitler foi um grande messias, você tem os grandes líderes mundiais, né? Você tem os líderes que são, desculpa, talvez não devia ter falado o nome da figura, às vezes isso Tudo é bem, problemático. relaxa. Se Mas, desmonetizar, eu corto esse trechinho. mas assim, mas a gente vê que são pessoas carismáticas e as pessoas buscam isso. Sim, As pessoas querem ser lideradas. Mas a grande questão é que a gente só é livre quando a gente tem informação e pode decidir por si mesmo. perfeito. Quem não tem informação não é verdadeiramente livre, porque não tem autonomia para escolher. E a gente, basicamente, é dessa forma que eu trabalho, é dessa forma que eu vivo. Eu não deixo de falar da minha vida pessoal. E se o pessoal for na playlist só lives do meu canal, é só choradeira. Mas a gente, acho que a gente precisa, pelo menos eu particularmente, sinto que eu preciso, eu devo isso às pessoas, de tratá-las com respeito a ponto de deixá-las escolher. Sim, sim. Muito bom, adorei essa reflexão sua, eu assino embaixo, eu tenho esse esforço também aqui no canal, ainda que, vídeo ou outro, às vezes eu me empolgo um pouquinho, o pessoal me acha militante demais. Mas é interessante isso, Acontece. porque o pessoal às vezes confunde o meu canal como se fosse tendo a proposta de acabar com as religiões e tudo, e não é a minha ideia. Inclusive, eu tenho muitos seguidores religiosos, tem gente dos meus cursos que são religiosos, e a gente está aí para respeitar as diferenças e conviver bem com essas diferenças, né, Ângela? Exato. Eu acho que é perigoso, quando eu falo da militância tóxica, quando a gente começa a encarar aquele que pensa diferente como um inimigo que tem que ser derrotado a todo custo. É aquela demonização que você falou lá atrás. Então, que as pessoas tenham essa ponderação, esse equilíbrio para conviver bem, para ter tolerância, para, né, trazer em seus canais, inclusive, pessoas que pensam diferente. Eu recebi um contato hoje de eu não sei se a palavra é mestre, da Quimbanda, que assistiu a live que eu fiz antes de ontem, com um ex-quimbandeiro que trouxe sua visão crítica, sua trajetória lá dentro, e ele falou, eu quero fazer um contraponto, Daniel, você falou que tem um espaço aberto, né, a gente vai tentar marcar uma live em breve aí, para trazer esse contraponto, uma visão diferente de quem está lá dentro da religião. Então é muito bom encontrar pessoas como você, Ângela, que trazem essa perspectiva cética, ponderada e de honestidade intelectual, que a gente se inspira em pessoas como você, porque é muito bonita essa postura. E ó, já fica aqui o convite para você voltar, porque tem um quadro aqui no canal que é o Testemunho Cético, para a gente entender um pouco A das novela. histórias, a parte da novela, da Eu vida sabia que você ia pessoal. querer saber da novela. Se você se sentir à vontade, vem aqui, a gente combina mais para Claro. frente um pouquinho, para você contar a sua história mais pessoal na religião e a sua saída da religião, que eu acho que vai ser muito bacana também. Acho Ângela, a que é gente está chegando importante, né? aqui no finalzinho da nossa pauta, e eu queria ler os superchats. O pessoal mandou algumas perguntinhas, pode ser? Sim, só posso falar uma Claro. coisinha só? Sim, sim. É que você falou dos seus convidados. Eu fiz uma live com um grande amigo meu, e assim, a gente se considera irmão, com o pai Aham, Dermes de Xangô. aham. Ele é pai de santo, né? É um grande Legal. amigo, Aham. e tem uma live dele lá na playlist Só Lives no meu canal.
Então, a gente conversa sobre a intraduzibilidade do sagrado. Então, é muito legal essa questão de como a gente trabalha com a língua e como a língua não consegue traduzir exatamente os conceitos que são considerados Interessante. sagrados na visão das pessoas, né? E é Ah, que muito legal. legal porque a gente aprende, a gente expande quando conversa com pessoas de diferentes contextos, né? Muito bom, Ah, exatamente, exato. Ó, eu vou ler aqui então alguns superchats que chegaram, pessoal. Deixa eu ver aqui, os moderadores já mandaram todos? Acho que sim. Márcio Rosa, obrigado pela contribuição. Não teve pergunta, mas ele mandou aqui R$ 5, brigadão. O Fernando eu já tinha lido. O Ed Carlos Martins falou assim: posso fazer o curso morando nos Estados Unidos? Foi lá no início, eu tinha falado dos meus cursos, aí você falou dos seus, né? Eu acredito que dá para fazer. Tem gente que às vezes tem dificuldade em vista de cartão, essas coisas, mas mandando uma mensagem no nosso WhatsApp, a gente dá um jeitinho lá de incluir manualmente tudo. E a Ângela já balançou a cabeça dizendo que sim, que dá para fazer quem é do exterior sim, seus cursos também, né? quem não mora no Brasil tem o pagamento via PayPal. Aí, pronto, fica fácil. Legal. O Romão BR falou assim: essa de Yahvé ser representado como boi tem alguma ligação com o culto ao touro de ouro do Êxodo? Então, Pois é. vamos só localizar. Tá. É muito legal que as pessoas fazem a relação porque lembram da imagem da história, né? Aham, aham. Agora, qual é a primeira coisa que a gente tem que se perguntar? Em que época, mais ou menos, o texto foi escrito? Primeira coisa. Hum, O texto de Êxodo é, na maior parte, pós-exílico. E como que eu sei que o texto do bezerro de ouro, o trecho do bezerro de ouro é pós-exílico? Porque ele condena a adoração da imagem. Essa condenação é pós-exílica. A centralização do culto é pós-exílica. Então, quando você localiza o texto, você já percebe que o que eles estão fazendo é exatamente desconectando a imagem de Javé da imagem do touro. Eles já estão fazendo isso para quê? Para tirar toda essa influência do panteão ugarítico. olha. Eles estão separando Javé de tudo isso. Primeiro você tem um movimento chamado monolatria, ou seja, centraliza o culto. Então, tá, você acredita que existem outros deuses? Tudo bem. Aí o que é o mandamento de Êxodo? Não terás outros deuses diante de mim. Isso não é monoteísmo, isso é monolatria. Por quê? Porque você admite a existência de outros deuses, mas você exige a adoração a um só. Esse é o primeiro movimento. O não terás outros deuses é um movimento monolátrico, não monoteísta. Ah. E aí, posteriormente, você diz, só existe Javé. Aí a gente termina com aquilo que a gente começou lá. E por que é que a gente não pode dizer que o mesmo Deus cristão é o Deus islâmico ou é o Deus judeu? Não só por causa da trindade, claro, essa questão é exclusiva cristã mesmo, né? Mas porque você está silenciando grupos e culturas inteiras quando você projeta no outro o que é seu. Isso é o que eu chamo de espiritualidade narcisista, né? Ou seja, não! Que os progressistas fazem muito isso, né? Observação. Não, olha lá, é o mesmo Deus, a gente pode ser tudo, viver junto, né? Caminhar junto, é a mesma divindade. O que ele está fazendo? Ele está anulando toda uma identidade cultural, todo um grupo que é diferente. Ele não aceita o diferente, ele só aceita o outro porque ele projeta no outro a si mesmo, o próprio Deus. Então, qual é o problema em dizer que não é o mesmo Deus, mas não tem problema a gente conviver? Percebe que o problema é o diferente? Se é Sim. diferente, não Intolerância, aceita. exato. É tão Exato. intolerante quanto dizer que tem que matar. Porque você está matando uma identidade. Perfeito. Percebe? Perfeito. Então, Muito bom. e foi o que o pós-exílio eles fizeram. Eles separaram a imagem do boi, que era a imagem de Javé, do próprio Javé. Para dizer, não, Javé agora é igual o imperador. Aí mudou a máscara. Para usar a metáfora. O Y-Wolf falou assim: precisa apresentar a Ângela para o Carlos Ruas. Imagina quanto quadrinho não iria aparecer no Boteco dos Deuses. Você conhece, né, Ângela? O Carlos Ruas.
Eu tenho um Luciraldo assinado, meu amigo. Ah, olha isso. Eu tenho um Luciraldo autografado. A gente se encontrou na Bienal de Brasília. Oh, eu Só encontrei que ele ele na não conhece meu Bienal daqui de trabalho, São né? Paulo. Ele não conhece meu trabalho, Não de vai conhecer, eu fato. vou mandar a live nossa É, hoje para ele, que eu tenho o zap dele aqui. mas ele assinou meu Luciraldo, gente. Que chique! Ah, legal. O iWolf também falou assim: se lessem, não entrariam em redes sociais. Ah, eu acho que ele estava falando aqui quando você comentou que as pessoas não leem a Bíblia. Eu acho que ele fez esse comentário. E o verdadeiro Rafa, antes dele, que o Augusto César mandou um hype aí, obrigado pelo super stick. E agora, finalmente, o último super chat, que é do verdadeiro Rafa Salles. Falou assim: boa noite a todos. Professor, qual seria o movimento político na qual os apócrifos de Jesus foram escritos, como, por exemplo, o Jesus Menino Safadinho, grato? Não sei do que ele está falando, não, eu não conheço os Ah, os apócrifos. evangelhos apócrifos, eu trabalho isso no meu curso de leituras do Novo Testamento, tá? Fica aí, Ah. hashtag fica a dica. Mas é importante eu vou dar uma dica de pesquisa para vocês, pesquisem pelos manuscritos de Nag Hammadi, que são os textos, né, dos gnósticos, né? A Elaine Page fala sobre isso, e existe sim, houve um movimento político de apagamento desses textos no cristianismo oficial. Então, é importante que a gente, né, se a gente quer decolonizar o nosso olhar, a gente ir buscar as vozes que foram silenciadas na história, né? Entendi. Tem até gente perguntando aqui se Jesus podia ter sido gay. Você já ouviu ou leu alguma coisa a respeito disso? Não? Veja a problemática, é transferir para uma época conceitos modernos. Hum. Eu falei sobre isso numa live com o senhorita Bira, inclusive, né? O conceito de homossexualidade para dentro do contexto de Império Romano do primeiro século é um pouquinho complicado. Você tem estruturas de relações de poder ali e que não são o equivalente ao que nós chamamos de homossexualidade hoje. Hum. E até um determinado período da história, inclusive da história da igreja, não existia a ideia de homossexualidade feminina, por exemplo. Isso é século XVII, que começou a se falar sobre homossexualidade feminina. Pense, então, veja, antes de você fazer a pergunta, pense se esse conceito se aplica ao contexto que você está se referindo. Porque Mas como mesmo é que... que você pode falar que, o conceito de relação homoafetiva, homossexual, né? Naquela cultura, naquela época, a gente precisa de mais... A gente não tem materiais suficientes para afirmar que esse conceito existia lá. Sim. A gente não tem nenhum material. Talvez não o conceito, mas vamos pensar as inclinações para você gostar de ter uma troca de afetos, uma troca sexual com uma pessoa do Sim. mesmo gênero e tudo, isso existia. Mas Então, talvez não nomeado e... Essa é a questão. Então, nós não estamos falando se existia a ideia, a relação, nós estamos falando se existia o conceito. A ideia como nós entendemos hoje. Entende? Por isso que né, saber o que aconteceu lá na intimidade das pessoas, não sabe. Mas vamos partir daquilo que a gente falou. A gente não tem certeza nem se Jesus existiu. E não tem nenhum indício nos textos que falam sobre Jesus disso que a pessoa afirmou. Aqui. Então, veja que isso já parte mais do interesse da pessoa, de quem está perguntando, do que realmente de qualquer tipo de material que a gente tenha. Certo. A gente não consegue nem afirmar com certeza que Jesus existiu. Então, essas outras questões são problemáticas. Tem gente que já veio para mim, não, mas Davi, Jonatas, lá. Gente, o texto não dá para afirmar sobre o texto hebraico. Entende? Ruth e Noemi, o pessoal gosta de enfiar no texto as suas projeções, as suas vontades, as suas ideias, seus conceitos, suas ideologias para dentro, mas a gente tem que, para interpretar um texto, a gente precisa ler trabalhando a mentalidade de quem redigiu esse texto. Sim. E, principalmente, o hebraico moderno não é o hebraico antigo.
Os conceitos do hebraico moderno não estão na Bíblia, mesmo que você faça hebraico moderno. Então, é outra realidade, idade do bronze, idade do ferro, são outros sentidos para essas palavras. Então, por isso que eu sou linguista também, eu fiz letras, fiz 3 anos de hebraico, antigo e mais grego, então a gente precisa começar a localizar as nossas questões. Certo. Perfeito. Né? E você fala de indícios e menciona sobre a existência de Jesus de novo. Se me permite só voltar rapidamente nesse ponto, eu Sim. acho interessante a gente sempre ter espaço para dúvida, Uhum. e eu vejo você defendendo isso, eu acho muito admirável. A gente sempre, poxa, não dá para ter certeza. Existem indícios, não temos evidências concretas e Sim. tudo. E existem pessoas chamadas, às vezes, de miticistas, que fazem uma defesa de um Jesus que foi totalmente inventado, talvez até pelo Império Romano. A gente sabe que existem elementos na pessoa de Jesus, como no caso de Javé, que herdou propriedade de El, como eu aprendi hoje aqui com você, ó, acho que eu aprendi isso e não vou esquecer mais. A gente sabe que vários dos feitos maravilhosos, extraordinários, atribuídos a Jesus, já existiam por parte de outras divindades, seres superpoderosos e tal. Eu Mas achei isso você, ótimo que você não falou. é? Mas você acha que, ou você nos seus estudos, encontrou indícios também de que Jesus pode ter sido totalmente inventado? Ou você acha que pende a balança um pouco melhor para a defesa da existência de um Jesus Você quer histórico porque mesmo? quer essa resposta, né? Você quer espremer até sair a É resposta, porque né? isso aí é uma Eu tô treta entre os sentindo, ateus, eu tô sentindo, assim. Não, olha, tá. Eu amei que você falou do El pro Javé, porque você tem o El, você tem o Javé. Eu tenho um Jesus em algum lugar aqui, mas eu não sei onde. Mas o que acontece? Você percebeu o movimento de apropriação de características de El para Javé? E o que as narrativas posteriores fazem com Jesus? O mesmo movimento de apropriação de Javé para Jesus. Então, o que você está presenciando é um fenômeno que acontece, um fenômeno religioso que acontece na história, que naturalmente acontece na história, de uma divindade se apropriar das características de outra, ou de uma entidade se apropriar. E é muito importante isso, porque na medida em que as pessoas têm consciência de um Javé, e elas querem projetar nessa personagem Jesus as suas expectativas divinas, elas vão trazer e apropriar Jesus, esse Jesus delas, com essas características de Javé, para torná-lo um ser além de humano. Isso é uma outra questão além da existência de Jesus. E aí, quando a gente percebe isso, eu consigo ver indícios de que ele existiu e indícios de que ele não existiu. Principalmente quando eu estudo, por exemplo, a história dos cristianismos. E são movimentos essencialmente políticos. Então, não é nenhuma coisa, uma aberração, as pessoas, nossa, mas por séculos, por milênios, falando dessa mesma pessoa, é impossível que ele não tenha existido. Eu já ouvi tudo isso, né? Ninguém precisa repetir. A grande questão é que existe na história, você consegue ver esses elementos em outras culturas mais antigas também, como divindades assírias, como grandes reis assírios que viraram lendas, que ninguém sabe se existiu de tão lendário nossa, né? E que parece que não era uma pessoa, parece que era um deus mesmo, né? A história virou uma bola de neve por séculos, né? Então, não é impossível que ele não tenha existido. Beleza. Entende? Não é impossível, mas é improvável? Não, eu não vou te pressionar mais, deixa quieto. Não é uma questão. Não é. Para mim, eu particularmente, às vezes eu tendo. Para mim, já teve bom pesquisador que já me falou sobre a crucificação não ser um indício
sustentável por si mesmo, mas esse, para mim, é um indício que mais me cutuca. Ah, sim. Entende? Questão da crucificação. Quando a gente trabalha a questão política, a crucificação joga muito contra as narrativas. Então, para mim, é esse ponto que pega, Tá, entende? perfeito. Mas Que ainda te assim, deixa assim, pode ser. não, Uhum. para afirmar alguma coisa, Certo, né? certo. Lembrando, isso não tem relação nenhuma com a minha fé. Tá. É mais a questão de afirmar. Para eu poder afirmar alguma coisa, eu falo isso no curso de leituras do Novo Testamento, eu falo tudo o que eu penso, tá? Ah. Então, adquira o curso que você ouve lá toda minha posição. Então, é isso. Boa. Tá bem, Ângela. Ó, chegaram mais alguns superchats, gente, mas eu já tenho que finalizar aqui, que a Nath já está na espera ali para nossa jantinha. Deixa eu ver aqui se dá para ver rapidamente. A Suíca falou: Oi, professora, o que são os Suíca querubins? é seu xará, é Daniel o nome dele também, viu? Ah, é? Suíca Ah! é membro do meu canal, meu, né, apoiador, Ah, que legal. seu xará. Perguntou sobre os querubins e Alcides Adio, falou, Frei Beto e Leonardo Boff são defensores progressistas da teoria da libertação, não foram candidatos. Não sei por que que o Alcides mencionou isso aqui. Mas você quer mencionar brevemente o que são Uhum. querubins, só para a gente finalizar? E, gente, não mandem mais Sim. superchats, que eu realmente tenho que fechar a live por agora. Não, os querubim, né? Porque querubim já é uma palavra plural em hebraico, então eu geralmente não falo querubins, porque já o in já é o plural masculino no hebraico. Então a gente não soma o plural em português também, né? Então os querubim, eles são marcas pós-exílicas de uma divindade imperial. Né? Eles aparecem na mitologia babilônica, eu demonstro isso nos cursos também. O divórcio de Javé, Deus no Éden, eu explico a simbologia dos querubim, porque eles vão ser colocados lá quando Adão e Eva são expulsos do jardim. Né? Então, esse elemento é tipo um selo, dizendo aqui quem manda é Javé, só tem Javé, porque ele é imperial. Então, os querubins são a marca da divindade imperial. Respondido então. Pessoal, obrigado pelos superchats aí. E eu acho que a gente acabou lendo todos no final das contas. Apareceu só mais um agora, mas eu realmente tenho que fechar a live. Ângela, foi um prazer te receber aqui no canal. Obrigada. Papo super legal, muito conhecimento que você trouxe para os meus inscritos aqui. Reforço que eles vão até seu canal para se inscreverem lá também, para conhecerem mais sobre tudo isso que você deu só uma palhinha. Eu sei que foi só uma palhinha. Você tem um conteúdo, uma bagagem gigantesco. E gostaria, né, já fica o pré-convite, depois se der tudo certo, se você achar uma boa ideia, a gente Sim. combina, de você voltar, mas aí para contar um pouquinho mais da sua trajetória como cristã e hoje como ex-cristã, enfim, para contar como é que foi esse seu percurso religioso e o que que aconteceu para você abandonar o barco. O pessoal vai amar, tenho Uhum. certeza. Então, mais uma vez, obrigado. Se quiser falar palavras finais aí, fica à vontade. Muito obrigada. Obrigada pelo convite, Daniel. Obrigada pelo carinho e por me ajudar a ficar à vontade, assim, né? Eu geralmente fico muito tensa com quem eu não conheço, né, pessoalmente. Agradeço de coração e só para avisar para todo mundo que eu não sou influencer, eu sou professora. Então, por isso que eu divulgo os meus cursos, né? Porque é disso que eu vivo. Eu sou professora desde os 15 anos. Eu falei para o Daniel, né? Eu fiz o antigo magistério, então eu sou professora mesmo. Então, tem 3 cursos gratuitos no meu canal. E se você quiser explicações, você pode me contratar, eu dou atenção, a gente conversa. Adquira os meus cursos. O mais caro é R$ 121, o curso mais caro, tá? Tá de E tem boa, curso, hein, gente? Ó. é o mais caro, e você pode Acessível. parcelar, fazer à vontade. E Legal. eu tenho um curso só sobre a deusa Asherá. Asherá, a deusa de Israel, um curso de R$ 50, gente, é muito barato. Então, você tem aulas gravadas para assistir quando quiser. Todos os cursos vêm com Legal. certificado, biblioteca digital e atendimento personalizado. Então, Ó. é muito importante que a gente construa juntos, tá bem?
É só clicar no link, todos são muito bem-vindos às minhas redes. A única coisa que eu não aceito é proselitismo. Que ninguém venha querer pregar para ninguém, a gente precisa respeitar a liberdade e a autonomia das pessoas, é só isso que eu defendo. Né, para a gente poder crescer livres, tranquilos, né, e se responsabilizando pelas próprias decisões. Eu acho que isso é fundamental. Agradeço demais a paciência e o carinho de todos. Um beijo, Obrigado, gente. Ângela. Foram mais de 500 pessoas vendo a gente aqui, então a live já foi um sucesso e milhares certamente vão assistir pelos próximos anos, até 2084. Então deixem um joinha, se inscrevam no canal se ainda não são inscritos, sigam e se inscrevam no canal da Ângela mais uma vez. Se for possível, tornem-se membros aqui do canal para apoiar meu trabalho de divulgação científica e reflexões sobre religião e pseudociências. E quem quiser fazer cursos para desenvolver mais o pensamento crítico e se conectar com pessoas que valorizam a ciência, tem também o Instituto Ponto Azul, com o link aí embaixo, e Clubes do Livro, e várias propostas bacanas também. Então, beijão, Ângela. Valeu a todos aí. Obrigado, moderadores. A gente se vê numa próxima. Tchau. Tchau.